Olá, aqui é Rafael Nogueira do Musicalcast e essa aqui é uma gravação do primeiro encontro de ouvintes do Musicalcast. Como funciona esse encontro de ouvintes? Ele é para assinantes do Catarse, para quem contribui com o nosso projeto de assinatura do Catarse. E além de você fazer parte dessas reuniões, você ainda parte de um grupo exclusivo do WhatsApp. E lá a gente debate sobre outros musicais e também a gente faz uma escolha do musical que a gente vai discutir naquele mês. Acontece esses encontros uma vez por mês, ou seja, no próximo mês agora de novembro vai acontecer uma outra reunião. Então se você quiser já participar de uma outra reunião, acessa lá o catarse.me/musicalcast e dá uma olhadinha nas nossas recompensas também do Catarse. Esse encontro é feito por videochamada, então a gente faz a captura da videochamada, mas não tem uma qualidade tão boa como nossos episódios. Então o que vocês vão escutar a seguir vai ser o áudio dessa videochamada, e também a gente teve alguns probleminhas com o nosso convidado, que ele teve alguns problemas de conexão, mas dá para vocês conseguirem ver como que foi essa reunião, como foi o bate-papo. E uma coisinha também, né, falando desses nossos encontros, a gente do Musicalcast, a gente sempre vai tentar convidar alguma pessoa para participar desse bate-papo, uma pessoa de fora, né, que já trabalha com musicais para fazer a participação. E nesse bate-papo, nesse primeiro encontro do Musicalcast, a gente estava falando sobre o musical Come From Away e a gente convidou para participar o Ricardo Castro, que ele fez parte do elenco do West End, lá de Londres. Ou seja, ele falou um pouquinho de como que é os bastidores, como que foi para ele ser swing no elenco, mas infelizmente ele teve alguns problemas de conexão e não conseguiu acompanhar todo o nosso encontro. Mas aqui vocês vão escutar então o nosso primeiro encontro do Musicalcast com os ouvintes. Bem, gente, é o seguinte, então bem-vindos ao primeiro encontro do Musicalcast aqui com os ouvintes, que é uma coisa assim que eu copiei de outro lugar, mas eu acho que a ideia é muito boa e eu acho que vale a pena copiar isso, porque a gente sempre queria uma interação com ouvintes e eu sei que tem muito ouvinte que quer falar também, que quer, né, tipo, escuta, a gente quer também participar, né, comentar o que acha também, então eu acho que é bacana a gente ter esse espaço aqui. Então a gente sempre, né, vai ter essas reuniões uma vez por mês, e daí vocês vão escolher os musicais. Na verdade, assim, a gente vai fazer uma listinha de musicais que a gente vai escolher, né, que a gente acha que tem condições a gente falar bastante, e depois a gente joga para vocês votarem, então vocês vão escolher qual vai ser o musical. Mas lógico, também se vocês quiserem dar, tipo, né, sugestões, né, de que musical que a gente poderia falar mais pra frente, também a gente tá aberto a isso. Então hoje a gente vai começar com Come From Away, que é um musical que tá super fácil agora de assistir, porque tá por streaming, tem pra baixar, tá lá no Streamio também, né? Então, tá fácil de assistir, não precisa ter Apple TV pra assistir. E é um musical que ainda tá na Broadway, né? Ou não? Fechou ou não? Vai fechar. Talvez ele tenha fechado. Se não fechou, dá pra fechar. Eu esqueci se Nossa. fechou ou não. Acho que tá pra fechar, eu acho. Tá pra fechar. É porque ele entrou junto com o Dear Evan Hansen, praticamente, esse fechou, mas eu acho que tá pra fechar. Não lembro agora. Ah, tá aqui. Foi anunciado que vai fechar em 2 de outubro. Então, Tá. Eu sabia que era fecha próximo. semana que vem. Olha só, então se encontra pra falar disso também. Sim, que triste. E E fecha o. no West End em janeiro, né? Em 7 de janeiro. janeiro. Isso. E o Ricardo, né, que daqui a pouco ele vai entrar, porque eu acho que ele recebeu a mensagem agora. Ele até já saiu antes, porque ele vai fazer outro musical agora. Mas enfim, o que vocês têm a falar de Come From Away? Eu sei que o Bruno falou que não assistiu ainda. É um Tem falha de caráter. preconceito. Digam. Até a Aline, eu sei que a Aline é um dos musicais favoritos dela. Pode falar o que você acha, qual que é o seu carinho por Come From Away. É falha de caráter, Bruno? Você falou, não assisti? É uma falha de caráter. Assim como vocês não gostarem de Beetlejuice. Tipo, é uma falha de caráter. Tá, tudo bem, concordo. Aquela alfinetada. Então, gente, Come From Away foi um musical que eu acho que quando saiu, todo mundo ficou assim, que musical é esse, né? Que porra é essa? O cartaz é um globo. Eu lembro que logo que saiu, eu fiquei meio confusa se eu ia conhecer ou não. Eu não lembro exatamente, eu acho que foi o Alexandre. Acho que o Alexandre que estudou primeiro, ouviu primeiro, Sim. se apaixonou e falou. E aí, quando eu fui conhecer, tipo, só ouvir o álbum, assim, porque você consegue entender bem o que tá acontecendo na história ouvindo o álbum. O musical é praticamente todo cantado, né? Então você consegue ter bem a ideia do que tá rolando
E eu ouvindo o álbum, assim, na rua, e em alguns momentos eu aos prantos, assim, sabe? Outros eu dando gargalhada e outros eu chorando pra caramba. Eu acho muito lindo como é uma história real, né? É bem baseado em história real, são nomes de pessoas reais, apesar de, óbvio, eles terem feito diversas adaptações para dar certo com 12 atores e para dar certo a linha da história, né? Porque óbvio que tudo aquilo foi acontecendo em vários lugares ali da ilha. Mas é muito incrível pensar que as pessoas se juntaram num momento como aquele para fazer aquilo, e a força da comunidade, a força eu sou uma otimista, sabe? Eu ainda acredito na humanidade e que as pessoas podem ser boas umas com as outras. Sim. Então, é muito emocionante, assim, conhecer essa história. E eu acho também as músicas muito boas, e o jeito que é contada a história de um jeito assim, né? Muito direto, muito prático, 12 atores, 12 cadeiras, um cenário mínimo. E é muito teatral também, né? Coisa Sim. que às vezes falta em musical da Broadway. Às vezes, tipo, é muito plástico, é muito direto. E ali é tipo. Não é direto a palavra que eu queria usar, mas ali realmente é muito teatrão. Tipo assim, é teatro que o povo tem que, né, se virar em vários personagens e fazer, tipo, as pessoas entenderem aquilo ali, né? Então. Eu gosto disso, que é um teatro que você vê que é teatro o tempo inteiro. Né? Você vê o ator trocando de roupa, você ver ali os recursos que eles estão usando para, olha, aqui agora a gente está num avião e a gente vai acreditar junto que a gente está nesse avião. Né? Não é assim como outros espetáculos que buscam o máximo de naturalismo e tal. E eu acho muito legal, assim, os recursos que usa, a direção é maravilhosa, né? O jeito que é contada essa história com esses recursos mínimos ser tão bem contada e te pegar tanto, né, ali quando você assiste, quando você entra em contato e tal. Eu acho bacana, assim, quando eu fui ver, eu fui muito, que nem a Helene falou, sem conhecer nada, assim. Eu cheguei na porta do teatro, eu comprei o ingresso para ver, achando que era uma coisa sobre aviação, deve ser, tipo, sei lá, aeromoças. A única referência que eu tinha um globo e aviãozinhos na arte, assim. Eu fui muito... E acho que a gente chega muito armado para, tipo assim, não, mas vai rolar algo... Eu não conhecia nada da história, né? Não conhecia... Porque lá nos Estados Unidos, as pessoas que viveram 11 de setembro, eles conhecem um pouco dessa história porque ela viralizou internamente, assim, saiu nos jornais, tudo isso que aconteceu. Então, acho que eu, por exemplo, não fazia ideia. Eu acho que a maioria das pessoas no Brasil não fazia ideia de que isso tinha rolado, que essa era uma história real. Então, para mim, foi muito tipo assim, nossa, não acredito, isso aconteceu de verdade. Não, mas vai acontecer alguma coisa, uma roubagem, coisa... A gente chega tão armado e tão cheio de cinismo, às vezes, e a peça vai tão te quebrando de positividade, como vai quebrando os personagens, sabe? Que no final você tá, tipo assim, realmente, nossa, realmente tem... Que pessoa cínica que eu sou, nossa, por que eu achei que ia dar alguma coisa errada? Não, dá tudo certo, todo mundo é bom, todo mundo é positivo. E eu amo também a peça, assim, foi uma surpresa muito grande, eu saí chorando também, sem esperar nada, eu fui muito... Só comprei o ingresso e saí uma outra pessoa. Assim. Espera só um pouquinho que o Ricardo acho que acabou de entrar aqui. Não sei se ele nos ouve, se ele nos vê. Tá aqui que ele ingressou na chamada. Ricardo, você tá por aí? O ideal não seria usar Skype pra isso, mas enfim, tipo, é que pelo menos é o único que é gratuito e dá pra, tipo, não tem tempo, não tem limite de pessoas. Eu acho que agora ele entrou. Pra próxima, Rafa, eu posso ver... Olá! O Ricardo entrou. Oi, gente! Bom dia! Olá! Bom dia! Te atrapalhar o meio da tarde aí em Londres, né? Tipo, te incomodar. Estou super incomodado, gente, mas pronto, não tem problema. A gente aqui já estava falando já um pouquinho do que a gente acha do Come From Away, né? Mas que bom que você entrou, porque, tipo, né, a gente já conversou tanto sobre isso e assim, eu queria que você compartilhasse com as pessoas aqui, né, com nossos ouvintes, que também tem integrantes do Musicalcast aqui também, para falar um pouco da sua experiência de Come From Away no West End, de como foi, até como foi para você entrar, como foi todo... E até mais porque você era, tipo, o swing, né? Você fazia muitos personagens, né? Então... Muito! Então fale um pouquinho, a gente vai deixar você falar agora.
Eu não acabei de chegar, já tem que falar. Sim. Então, eu entrei pro Come From Away aqui, foi em 2020, antes da pandemia. Daí eu entrei como stand-by, ou swing, né? Mesma coisa. Um, e eu vim do Motown e era o mesmo associate director, o diretor, não sei como é que se diz. Não é o diretor, é o diretor tipo residente. Não sei. Isso, é diretor residente que a gente fala. Uhum. Então, isso. Era o mesmo do Motown. Então, quando eu fui pro minha primeira audição, meu primeiro teste, né, pro Come From Away, assim que eu entrei na sala, ela já falou, nossa, esse é o meu super swing do Motown. Tipo, já deu aquela moral, assim, eu nem tinha cantado nada, nem tinha falado nada. Né? Claro que depois aquilo ajuda a conhecer alguém na sala, mas não garante nada, né? Porque, na verdade, eles filmam tudo e mandam pros americanos que tem que assistir, tem que ver se o teu estilo é certo, se você é a pessoa certa pro trabalho, né? Então, ainda tive 4 ou 5 testes até chegar na final do Come From Away e eu não sei o quanto que vocês conhecem os personagens, mas eu acabei por ler eu cantei músicas e li monólogos de quase todos os personagens masculinos, menos o Claude, que é o mais velho de todos, né? Esse aí não fazia o meu perfil. E depois entrei pro show, foi muito legal. Foram 5 semanas de ensaios, ainda antes da pandemia. Aí aqui a gente chama tipo first cover, second cover. Eu não sei como é que se diz em Tá. português. Aqui a gente fala primeiro sub, segundo sub. Então, eu entrei com 2 primeiros sub, né? Era o Kevin J, que é o egípcio, e também faz parte do casal gay, e o Bob também, que é aquele que faz aquela cena dos barbecues, não sei o que. Sim. Então, daí um dos meus primeiros subs, ele ia ter um bebê. Só que como a esposa dele estava grávida de 9 meses, a gente não sabia se ele ia ter bebê enquanto eu estava ensaiando o personagem, ou seja, ainda não seria no meu contrato para estar em palco, ou se fosse depois de quando a gente começasse a fazer os shows, né? Porque eu fiz um takeover, o show já estava em Londres há 1 ano, e ele estava mudando o elenco e eu ia entrar, né? Daí ele teve o filho dele no domingo antes da gente abrir. Ou seja, eu abri o espetáculo 2 semanas em palco, então foi muito legal, sabe? Eu fiz press night, fiz tudo, né? Então foi muito legal. Mas o problema foi que enquanto eu fazia o Kevin J à noite, eu tava ensaiando o Bob durante o dia. Então, tipo, o cérebro ficava meio assim, sabe? E isso acho que no Come From Away, pra quem conhece o espetáculo, acho que pra mim foi o mais difícil. Porque, tipo, quando eu fiz o Motown, eu era cover de, acho que 14 pessoas diferentes. Nossa. Mais um personagem principal, o Smokey Robinson. Mas tem muita coisa que você pode... Como é que se diz? Muscle memory, é memória muscular. Memória muscular. Então, gente, desculpa. A gente vai traduzir pra você. A gente tá adorando. Qualquer coisa que precisar, a gente traduz. Não tem problema, relaxa. Então, no Motown, a gente podia usar a nossa memória por causa que você fazia coisas diferentes, mas a coreografia era assim, mais ou menos a mesma coisa, sabe? Então, eu podia estar num lado do palco num dia, no outro eu estava do outro, era só lembrar, era mais ou menos lembrar a mesma coisa, sabe? Agora, no Come From Away, não tem como você usar esse tipo de memória, porque cada personagem faz uma coisa completamente diferente da outra, né? Então, não... Tem vezes quando você tá fazendo um personagem e você fez o outro no dia anterior, tem partes do espetáculo que você começa a ficar nervoso. E você não sabe por quê, porque você não tem que fazer nada, tipo... Mas o teu corpo tá falando, fica nervoso, prepara que você tem que falar alguma coisa. Mas você tem que... Você fica nesse vai, não vai no teu cérebro. Falando, não sou eu hoje. Hoje não sou eu, hoje... Foi ontem, sabe? Daí, é horrível, é muito complicado. Acho que pra mim foi um dos trabalhos, assim, mais difíceis, porque os stand-bys, a gente faz 5 personagens diferentes, né? Então tem vezes que eu era os Kevins, né? O casal, eu fazia mais o Kevin J, mas tinha vezes que eu era o outro, o Kevin T. Então, tipo, tudo, por exemplo, no primeiro avião, no 28 hours over an entire day, se vocês lembram dessa parte, cada um fala uma coisa, né? Daí você vira,
você vira pra frente, fala a tua fala, daí você vira e fala a tua fala, dependendo de quem você é, né? Mas quando você é um dos casais, tudo em mim falava assim, não, você pode relaxar, porque alguém vai falar alguma coisa, daí você fala. Mas quando você é o outro Kevin, você fala primeiro, sabe? Então é muito complicado. You never think about it, but and then the outro Kevin, yes, and then they're gonna shoot, sabe? É difícil, sabe? Mas foi bom, eu gostei do challenge, né? Do Desafio. Desafio, Para mim foi um dos maiores desafios assim, na minha carreira. Eu cresci muito como ator, mas eu tava precisando de um breakzinho. Faz 3 semanas agora que eu terminei e eu ainda tô assim, completamente exausto. Eu ainda acordo no meio da noite falando as falas do show. Eu tô andando na rua, There's only supposed to be 2 air traffic controllers on, but instead there's... dos personagens que eu não faço, assim, tanto, caso aconteça alguma coisa. Eu tô assim ainda... Tô getting better. Cara, o corpo do swing deve ser um estado de alerta frequente, né? Se você não teve o ataque do coração até agora, você não tem mais. É basicamente isso. Você tem que falar com a minha terapeuta, porque, tipo, eu tô completamente estragado. Quando a gente voltou, depois da pandemia, né? 2021, daí fui eu que tive outro filho. Então, eu ensaiei, eu tive 2 dias de ensaio, depois de 1 ano e 8 meses fora, né? Daí o meu filho nasceu 3 semanas antes. Eu assim, o que você tá fazendo aqui? Tipo, não era o momento. Eu queria o meu ensaio, sabe? Mas ele chegou, Santiago, ele chama. Tá com 1 ano já. E daí foi bem complicado, porque eu tava cansado. E eu tava aprendendo os personagens durante o dia, fazendo show à noite, mais baby, sabe? Daí foi bem complicadinho. Mas foi uma fase, sabe? A gente passou e tem momentos que a gente não tá em palco, então... dá pra descansar, né? Mais ou menos, mas acontece, tem sempre alguma coisa, sabe? O meu debut, né, que eles chamam, depois da pandemia, eu tinha acabado de fazer o meu ensaio geral pro personagem de Bob, né, que o jeito que funciona aqui, não sei se é igual no Brasil, você pode, quando você é um swing ou stand-by, você pode fazer não sei quantas partes, não sei quantos personagens, mas legalmente eles não te podem pôr em palco até você ter um ensaio geral, porque não é safe, né? Não é... Não sei como é que se explica, mas... Não é seguro, ok. Não é seguro. Então, para não ter nenhum acidente, para não ter nada dessas coisas. Aí eu tinha feito meu ensaio geral do Bob nesse dia, à tarde, ou seja, eu estava completamente desligado. Acabou o Bob, agora à noite eu ia começar a aprender o próximo, que ia ser o Nick. Eu já não tinha ensaiado Kevin J há um tempão. E essa noite, tipo, eu tava de chinela havaiana lá, na boa, hanging out, comendo cereal no camarim, né? Daí o show começa. Daí a gente desliga lá, que ninguém aguenta ficar escutando o show todo dia, né? Especialmente dia de ensaio, assim. Vamos relax. Passado 10 minutos, Ken Ricardo start getting ready for the role of Kevin J. Eu tinha acabado de fazer o outro personagem, tipo, eu tava pronto pra desligar. Mas em 5 minutos eu tava em palco. Eu tava no palco. Não sei se vocês conhecem o show bem, assim, mas aquilo tá sempre mudando. As cadeiras são tchum, tchum, tchum. Do nada elas vão fazendo assim umas coisas malucas, né? As marcações, tem muita marcação, né? O espetáculo. Tem muita coisa. É muita cadeira, é muita. Quer dizer, são 12 cadeiras e 2 mesas. Mas cada personagem faz a sua coisa, em termos de cadeiras. Ninguém repete a mesma coisa, né? Eu lembro que eles estavam no primeiro avião, no 28 Hours. Daí, logo no finalzinho do 28 Hours, todo mundo deita assim pra trás na cadeira e começa uma música tipo... Daí tem uma cena com o Nick e a Bonnie no telefone, né? E o próximo cue, ela fala assim, well, they're gonna have to shoot me. Daí todo mundo fica em pé, pega uma cadeira e move ela e eles quebram o avião assim, tchum, daí começa outra cena, né, que é um argument. E eu olhei assim pro rapaz, eu já tava com o microfone, já tava tudo assim, um pouco descabelado, mas pronto, tava tudo certo. Daí ela falou, well, they're gonna have to shoot me. Ele pegou na cadeira, pôs ela assim, embaixo, eu corri de um lado do palco pro outro, pum, sentei. Metade do elenco em palco nem sequer sabia que ele não tava bem.
A menina, assim, do meu lado, ela olha assim... What are you doing here? I'm here now. Daí, acaba a cena, a gente forma um avião de 3 cadeiras, né? Facing the front, né? Olhando pra frente. Pra frente. Daí, tem gente no avião que nem não sabe. O pessoal começa a olhar. O que o Ricardo tá fazendo aqui? What is Ricardo doing here? I was like, he's not feeling well. O show continua assim, tem gente que nem sabia que eu tava. Foi muito engraçado. Muita adrenalina. E é um show assim, como o show não para, não tem break. Eu não conseguia pensar em nada além da cena seguinte. Eu tava 100% no momento, fazendo aquilo, pensando, what's next? Tipo, qual é a próxima cena? Se eu fizer a próxima cena, tick, 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 sabe? Uhum. Eu começasse a pensar no show inteiro, será que eu lembro daquele monólogo no final, no aeroporto? Será que eu lembro daquilo? Daí não. Eu ia ficar meio maluco. Tinha um pessoal que me ajudou, eu tava com o script assim do lado do palco, mas também não tem break quando é que eu vou ver o script. Esse é que é o problema do Come From Away, né? Tipo, quando eles te jogam em palco assim, são 100 minutos de adrenalina, sem parar, né? Mas foi legal, o show foi super legal. E depois no dia seguinte eu fiz o personagem de novo, tava mais tranquilo. Eu imagino que no dia que você tinha 2 sessões, você fazia as 2 sessões, você saía exausto do teatro, né? O bom desse show é que eles são só 100 minutos, né? Normalmente. Então a gente tem tipo umas 3 horas assim entre espetáculos, né? Ele acabava assim umas 4h15 mais ou menos, e o próximo era só 7h30. Pelo menos isso, né? O breakzinho é longo, mas é um espetáculo assim que cansa, sabe? E daí você esquece, quando você passa uma semana ou 2 sem fazer o show, você esquece assim do swing, assim, das coisas. De vez em quando você volta e o espetáculo começa e é como se, tipo, alguém te batesse assim na cara. Porque ele não para, sabe? Daí ele chega, tipo, entra tipo 20 minutos assim de show e você está assim, oh my God! Cansa muito, sabe? Você não pode ser aquela pessoa que não fica com a energia assim pra cima, sabe? Porque todo mundo que faz todo dia, o espetáculo continua, sabe? Então, mas foi legal. Eu adoro o espetáculo assim, ele é lindo, sabe? Saudade. Alguma vez deu errado, assim, de você realmente falar de um personagem quando era de outro, né? Dessa confusão toda que rola de tantos personagens, alguma vez realmente deu erro? Sim, 100%. Comigo, assim, nada assim muito crazy, né? Eu já falei, é que tem muitas falas, muitas coisas assim sobre aeroporto e avião e essas coisas assim que eu não me relaciono pessoalmente, né? Então tem gente que fala Air Traffic Control, ou fala Airport Authority, ou fala... de vez em quando eu já troquei um ou outro, mas nada assim muito crazy. Teve só uma vez que eu tava fazendo personagem de Bob, e eu faço uma fala assim meio nada a ver, ninguém sabe, eu posso blá blá blá, ninguém sabe o que eu tô falando, sabe? É mesmo só pra encher assim, enquanto o pessoal faz alguma coisa eu tô falando, sabe? Daí eu voltei, fiz outra cena, daí eu fui atrás do palco, eu ia entrar e eu tinha que falar de novo, era uma coisa assim meio nada a ver, e eu repeti o que eu tinha falado antes. E ninguém notou. Pra você ver, é muito nada a ver, sabe? We get down to the airport and it's chaos. Passengers dropped off from multiple flights. Everybody... whatever. Eu falei a coisa errada. E nem eu notei que eu tava falando a coisa errada. Eu, blá, 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 abri a boca, comecei a falar. Eu olhei pro número 6, que é onde eu tenho que ir. Cheguei no número 6. Daí eu olho assim pra frente... Eu assim, o que eu tô falando? E quando é que eu paro, né? Agora, tipo, eu comecei, agora eu tenho que... Daí eu falei. Daí eu sei que chega uma hora que eu paro e eu olho pra outra pessoa e ele tem que falar, né? E ele era a única pessoa que notou que eu tava falando uma coisa nada a ver. Falei. Parei. Eu vou parar de falar. Daí eu olhei assim pra ele. E agora? Agora é com você. Daí ele falou a fala dele assim, meio errado. Daí eu falei a minha e acabou a cena. Daí que ele continua, sabe? Mas o bom do Come From Away é que ele não para mesmo. Se você erra, você faz alguma coisinha assim, o show continua. Daí você tem que lembrar, quem tá assistindo já esqueceu, tipo, já passou, sabe? Porque a gente como ator, a gente fica muito na nossa cabeça, sabe? E eu sou uma pessoa, assim, um pouco perfeccionista, isso não é bom, sabe? Então, pelo menos o Come From Away ensinou isso pra mim, que tipo, se você erra um pouquinho, se você faz alguma coisa assim... o show continua, sabe? E não dá pra você ficar se julgando assim muito. Porque senão você acaba por
estragar o resto da sua performance, sabe? Sim. Muito legal. Mas nas últimas semanas você estava fazendo bastante. Praticamente você estava todo dia no palco, não estava? Nossa, muito. O meu último show era pra ser em julho, sabe? De férias que eu ia cobrir. Daí no final, um monte de coisa. Eu tive debut do Kevin T, personagem novo. E eu acabei o espetáculo fazendo o personagem Bob na minha última noite, que não é normal, sabe? Sim. No final de um contrato, assim, quando a gente vai embora, normalmente todo mundo volta. Mas Covid ainda existe aqui, sabe? Um monte de coisa. Então tava todo mundo off e a gente acho que estavam 7 stand-bys em palco. De 12, né? 12 atores. Nossa. Então foi muito legal. O espetáculo, quanto mais stand-bys, assim, mais legal, eu acho, o espetáculo. Porque é uma energia diferente, né? Normalmente, quando é só você que entra como stand-by, você sente, assim, meio um cansaço, assim, em palco do pessoal que faz os personagens todas as noites. Quando tem bastante stand-by, tá todo mundo meio nervoso, né? Então, é meio aquela energia de noite de estreia, sabe? Que tá todo mundo assim, como é que vai ser, né? E as vozes são diferentes, tem que se acostumar, o ouvido, assim, tem que se acostumar a ouvir coisas diferentes no palco, né? Que a gente acostuma a ouvir sempre a mesma coisa, né? E você pode ficar um pouquinho relaxado demais, né? Porque, na verdade, quando você tá em palco, você tem que escutar o que a pessoa tá falando, né? Pra você poder reagir. Sim. Mas é normal, que a gente faz 8 espetáculos por semana, não tem como não se acostumar, né? Sim. Tem eu acho que, se não me engano, é uma tradição meio que na Broadway das pessoas reais irem assistir o espetáculo. Alguém da história real foi assistir vocês já no SN? Sim, todo mundo. O último que veio foi o Kevin Turf, né? Mas ele, assim, ele adora ser celebridade, né? Então, ele usa a camisa lá, xadrez do Kevin T, e ele... não sei como eles falam em inglês, é milking it, né? Ele adora, assim, usar essa cena do Come From Away. Agora, o outro, o Kevin J, ele... o break-up dele, assim, não foi legal. E ele odeia tudo que tem a ver com Come From Away, né? Ele aparece de vez em quando. Eles normalmente... Mesmo odiando, ele aparece de vez em quando. Claro, sim. E eles... Quem mais? Veio bastante gente no... Quando a gente muda de elenco, eles vêm todos, né? Quando tem coisa de press, assim, como é que se chama? Não sei o que, de imprensa. De imprensa, coletivo de imprensa. Isso, coletiva de imprensa. Quando tem isso, todo mundo aparece, né? E eles são gente super simples, sabe? Super legais. E é legal conhecer eles. Mas eles falaram pra gente, assim, eles começam a te dar... Eles começam a te falar como é que você tem que fazer o personagem, sabe? Daí eles falam assim, não pode, não escuta. Tudo que eles falarem, fala assim, e continua fazendo aquilo que você faz, sabe? Toda noite. Sabe? Eles dão notas pra você. Eles dão 100%. Ele vai falar que os Kevin, a gente não dava a mão, a gente não segurava a mão um do outro. Ok, I'm sorry. E o mais eles fizeram isso com vocês, imagina que eles não fizeram na Broadway antes. 100%. Devem ter tentado dirigir os personagens. 100%. E foi isso que o diretor falou. Eles vão realmente tentar dirigir vocês. Então, tipo, escuta, fala que sim e continua, né? Tem outra coisa que eles falaram, que porque o musical ficou tão famoso, eles agora... Acho que tá com delay lá pra ele, né? Acho que tá meio travadinho. Ele falou que tá bem ruim a conexão dele, falou. Tá ruimzinha. Alô? Quem que tá falando? Era ele, será? Oi. Voltou? Sim, mas tá meio assim... Não, tá melhor agora pra gente. Tá bem melhor. Eu nem deu pra entender o que você tava falando por último. Tipo, tava cortando muito. Tá. Não. Eu acho que eu tava dizendo que... o que acontece com o pessoal de Newfoundland que agora vem pra conhecer a gente, eles, quando dão entrevistas agora, eles começam a falar as falas do espetáculo. Sim. Sabe? E que o espetáculo foi escrito com as falas deles, das entrevistas, sabe? Então eles agora são os personagens, mais do que nunca, sabe? Então, era por isso que o diretor sempre fala pra gente não escutar nada que eles falam, entrevistas, isso. Nada moderno, sabe? Eles são produtores também da peça? Ou a peça traz eles para ajudar na imprensa quando estreia?
Então é isso, eles sempre trazem eles por causa da imprensa. Em termos de produção, não tem nada a ver, não. São os escritores mesmo que montaram a peça e depois ela foi pra Broadway depois de ter passado um tempo lá no Canadá, não lembro direito. Foi Canadá. E aqui ela começou em Dublin, ela fez acho que foi umas 6, 7 semanas lá e depois veio pro West End. Mas aí já era um hit da Broadway, eles meio que sabiam que ia dar certo, né? Sim. Mas não é porque de repente deu certo na Broadway que dá certo em Londres e vice-versa também, né? Porque às vezes acontece de não funcionar. Ixi, ele caiu. Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele, falar que se tiver com muito problema, eu tô pra relaxar. Tá difícil a internet lá, coitado. Mas, nossa, amei essas histórias de bastidores. Eu sempre fico imaginando isso. Tipo, coreografia é um negócio que você é dançarino, você aprende, né, a coreografia, e aí, do que ele falou do Motown, né? Cada hora você tá num lugar do palco, mas é parecido. E aí, tipo, essas marcações de mexe cadeira, troca de figurino, bota pra um lado, bota pro outro. Nossa, deve ser muito louca a cabeça do swing nesse tipo de show. Mas olha, eu acho que essa deve ser a pior peça, pelo menos que me vem à mente, para ser um swing. Porque é muito personagem fazendo múltiplos personagens, com marcações muito específicas de cadeira, onde o elenco tá mudando a cadeirinha, não sei o que lá. Não é um cenário que entrou e você só tem que entrar junto com o cenário, que é uma coisa técnica. É realmente eles montando a posição das coisas. Então deve ser assim, o pior cenário onde você tem que fazer o swing, eu acho que é essa. Sim, sem falar que é um musical que não para, né? Você começa e você tem que ir até o final. Você basicamente não tem coxia, então. Se você e aquelas frasezinhas soltas também. De show num musical desse, tem que formar 1h10 com 5 minutos de preparação, né? Muito, muito louco. Aquelas frasezinhas soltas que tem que ficar soltando ali cada hora. Se você se perde, já era, né? Não tem tempo para você conseguir voltar, então deve ser muito complicado. Gente, só um pouquinho. O Ricardo falou que não. Só um pouquinho. Tem alguém com o microfone aberto que tá fazendo um chiado. O Gabriel Sotero. Gabriel, quando você for falar, daí tipo, você libera, mas aí fecha o microfone. Bom, meu fone não pegou o Skype, não sei porquê. Tá. Não, beleza. Não, o Ricardo que ele mandou uma mensagem pra gente, falou que ele não consegue realmente entrar porque tá caindo muita internet lá. E ele falou que tem que fazer aula de português, mas mandou um abraço pra todo mundo aqui. Mas... ele arrasou, adorei. Não, mas o que ele não sabe, a gente sabe, então dá tudo certo. Não, mas é que pra quem não sabe, o Ricardo, ele nasceu aqui no Brasil, a família dele é brasileira e tudo mais. Ele foi, tipo, adolescente pra Portugal, então ele, tipo, pré-adolescente pra Portugal, e depois ele já, assim, no começo da vida adulta, ele já foi morar em Londres, ou seja, tipo assim, ele tem uma mistura com o português de Portugal, com o inglês, então, tipo assim, é uma loucura, né? E ele é casado ainda com uma mulher que é filipina, né? Então, tipo, as crianças falam tudo que é idioma, eu acho. Que é uma mistura enorme. Mas enfim, foi ótima a participação dele, eu gostei. Sim, foi muito legal ter essa visão mais de dentro, né? De como é pra quem tá no palco. Porque realmente esse é um musical que é louco. Bem eu louco adorei tá no histórias palco. quando ele substituía o outro ator durante. Porque assim, eu já tive 2 experiências de pausarem a peça e falaram: olha, alguém não tá sentindo bem, vamos trocar. Que já é muito estranho por si só. Agora, durante, tipo, sai numa cena e entra outro ator, tipo, eles nem pausaram a peça pra falar, tipo, olha, mudou o ator. Eu achei isso bem surreal. Ainda mais nessa peça que é muito louco, muito intenso o tempo todo, muito rápido o tempo todo. Do nada muda o ator, entra aqui, a marcação é essa. Nossa, a cabeça dele deve pirar muito. Daí deve ser muito engraçado pra quem já tá no palco e nem percebe isso, igual ele falou, né? Que vai perceber daí durante, que do nada ele tá no palco fazendo personagem, né? Então, é interessante. Uma coisa que eu queria só falar. Vocês acham que funcionaria aqui no Brasil esse musical? Não! Então, eu já achei que não. Hoje eu já acho que sim. Porque eu não sabia, teve em Buenos Aires um musical. Tipo, eu não sabia que teve, eu acho que ano passado, se não me engano. E não sei se funcionou lá, se teve sucesso ou não. Tipo, foi réplica, não foi, tipo, não réplica. Mas eu não sei até que ponto funcionaria aqui.
Não, então, vamos ao que eu acho. Eu vi que. Eu acho que ainda tá rolando ou fechou agora. Pode ser. Não faz tanto tempo, não. Meu primeiro pensamento foi: não funcionaria no Brasil, só funcionaria nos Estados Unidos e Canadá. Nem no West End vai funcionar. Aí eu comecei a ver. Vi a versão do West End, vi a versão da Austrália. Aí do nada, tava lá no TikTok e começou a vir vídeo da Holanda. Aí eu vi que teve na Argentina. E aí, com um outro olhar, que eu acho que é um olhar que eu só peguei quando eu fui assistir Come From Away na pandemia, que era nosso lockdown, nosso tempo livre, e eu achei também que tinha tudo a ver. Eu olhei, cara, mas isso não é um musical sobre a história dos Estados Unidos ou sobre a história americana, isso é um musical sobre relações humanas. Então, eu acho que quando a minha cabeça mudou de que não é um musical sobre a história em si, a história é um pano de fundo para falar de como os seres humanos podem ser bons, e hoje a gente não tem tantos exemplos assim, né? Porque é um musical que você não tem, né, nem um antagonista de verdade, né? É uma história realmente para mostrar como relações humanas são muito poderosas. Eu comecei a pensar que sim, funcionaria no Brasil e em qualquer lugar também. Foi até uma coisa que eu queria na hora que ele caiu, que eu queria falar, né, do que funciona ou não funciona de um país para outro. Eu até queria abordar isso porque eu acho assim, é uma história realmente bem americana, mas assim, que é uma coisa assim que impactou tipo, todo mundo, toda aquela geração que viu na TV o acidente e tudo mais, impactou, tipo, todo mundo lembra o que você estava fazendo no dia dos atentados, né, tipo, quando você ficou sabendo da notícia. Então, assim, já é algo muito conhecido, alguma coisa relacionada a algo muito conhecido, e é isso que o Gabriel falou, eu acho que assim, vai além, eu acho que vai a história das pessoas, né, do sentido de comunidade, eu acho que, por isso eu acho que funcionaria super bem, porque muita gente crê que não, né. Eu já falei com pessoas, né, que produzem musicais e tudo mais, e ninguém acredita que faria sucesso aqui. E não sei, eu acho que poderia sim. Eu concordo bastante com o Gabriel também, porque eu acho que, assim, se tocou a gente, que é brasileiro assistindo a obra, chegou na gente, a gente ficou emocionado com aquela história, com o jeito que as pessoas lidaram com aquilo, eu acho que funcionaria no Brasil, sim. Apesar de ser uma história muito americana, a gente não tinha nenhuma noção que isso tinha acontecido. E foi algo surpreendente, bonito, emocionante. Então, eu teria algumas dificuldades de adaptação e tal, mas com certeza seria uma história que a galera ia gostar de ouvir, de tomar conhecimento, e é isso que o Gabriel falou, não é uma história sobre os Estados Unidos e o Canadá, é uma história sobre uma comunidade, sobre a bondade humana, né? Pode ser especificamente a bondade canadense, talvez, mas é exatamente sobre como a gente pode ser pessoas legais, né? Como as pessoas podem ser legais e acolher e tal. Isso poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, né? De repente, se fosse aqui no Brasil, as pessoas iam se mobilizar também para fazer isso. Qualquer lugar, eu acho. Então, eu acho que é válido. Eu acho universal. É universal, exatamente. Universal. Então... E eu também gostei muito porque é uma história que todo mundo sabe qual é a história principal, mas ela é o outro lado ou o que estava acontecendo como adendo, né? Então, depois que eu conheci o musical, eu comecei a ver muitas coisas. E não só coisas de Gander, né, do Come From Away, eu comecei a ver outras histórias acessórias, né? Eu me interessei em conhecer outras histórias acessórias, aquilo ali que estava acontecendo, né? Então, e assim, aí entra a minha ignorância de não conhecer nada de produção de musical. Isso não é uma produção que precisa ser uma super mega produção, então assim, não é... O próprio fato de montar ela ser menos difícil do que montar outras produções, eu acho que funciona dentro da proposta. E, claro, com uma divulgação, né, adequada, enfim. Sim, total. Deve custar menos para produzir do que outras coisas. Mas, por exemplo, eu pelo menos eu imagino ele funcionando num teatro mais intimista do que num Renault da vida. E aí, às vezes tem essa questão para você trazer uma coisa de fora, que tem todo um custo também de direitos que você paga em dólar e tudo mais lá de fora, às vezes eles precisam de teatros grandes e às vezes produções que sejam... que tenham muitos assentos para pagar aquela produção, às vezes uma coisa intimista com menos assentos, com menos lugares para pagar ingresso,
às vezes não vai compensar financeiramente. Mas eu sei também, eu não tenho essa... Vocês não acham que funcionaria no rooftop, como foi o Sweeney Todd? Não, pelo amor de Deus, não pare com o musical do rooftop. Pare, pelo amor de Deus, não. Cara, o Sweeney Todd foi muito bom. Não. Tipo, não é lugar pra musical, não adianta. Não. Tipo, para, eu fui assistir sexta-feira no Mato Grosso, eu achei que tinha que estar num teatro normal mesmo, não lá. Então, chega. Eu acho que preconceito com o rooftop. Mas quem, assim, eu acho que todo mundo conhece aqui, né, o Teatro de São Paulo aqui, o Gabriel do Rio, mas vem bastante pra cá, o Gui também. Eu acho que assim, um teatro perfeito aqui seria o Teatro Porto Seguro, tipo assim, um tamanho adequado, né? Tipo, o tamanho do palco, tudo. Seria lindo do Porto Seguro aqui em São Paulo. Mas igual o Phil tá falando, né? Porque é uma produção, né? Da Broadway e tudo mais, eles precisam de um teatrão, um teatro grande, um Renault da vida pra pagar isso, né? E nenhum produtor vai querer. Né? Não acho. Acho que assim, os direitos devem ser caros. Só que a manutenção da peça é mais barata, entendeu? Então eu acho que eles conseguiriam se apresentar num teatro de 500 a 700 lugares sem perder o clima intimista e sem ficar num teatro muito pequenininho. Porque, por exemplo, na Broadway, o mínimo de lugar na Broadway é uns 1.000, né? Na faixa de 1.000 lugares. Então, pelo menos isso, pelo menos 1.000 e poucos lugares tem. Então, isso que eu fico imaginando. Eu acho que é uma peça perfeita para um teatro ali entre 500 e 700 lugares. E ainda é bastante gente, considerando que no palco, né, atores e tal, você vai pagar 15 pessoas, 15, 16. E aí tem a técnica, e tem não sei o quê. Tipo, é um espetáculo muito mais barato do que um espetáculo com 1.000 figurinos, 1.000 cenários e 30 pessoas no palco. Então... É muito mais barato produzir esse do que um Anastácio, igual tá vindo pra cá, né? Realmente. Exatamente. Porque é um elenco muito maior, cheio de coisas no palco, enfim. Mas, mas não sei se a gente vai ter um dia esse musical aqui, não. Eu acho que, assim, até, por exemplo, tem em Buenos Aires esse musical, porque eu acho que Buenos Aires arrisca muito mais a música diferente do que aqui no Brasil. Tudo bem que no Brasil a gente tem muito musical que a gente nunca imaginou que teria aqui, né? Mas não sei, lá parece que o público é diferente. Então, não sei. O que é? Você está falando aqui do chat agora que eu tô vendo, tá? Pô, eu não conheço esse teatro, agora eu tenho que conhecer. O Phil disse que o Porto Seguro tem o melhor pudim. Aí eu tô aqui, peraí, pudim de leite condensado? Eu amo pudim de leite condensado. Vou assistir uma peça lá só pra comer esse pudim. Não, mas o pudim é muito bom lá. Então, quando eu me mudei para São Paulo, tinha tanto musical no Porto Seguro, eu tava assim, quase fazendo uma carteirinha de fidelidade deles, porque eu ia muito lá. Sim. Eles faziam até uns programas de, tipo assim, uma vez por semana tinha um show de algum ator de teatro musical cantando uma coisa meio cabaré, sabe? Eles fizeram até umas coisas assim, mas tem anos que eu não vejo nenhum musical lá, nem lembro qual foi o último. Foi na época que tava tendo Rock and Roll Show. Foi aquela época ali, tipo, foi a época assim que de música, tava tendo tudo de música, tava tendo lá. Show da Mira e da Fabi, da Chiara Sasso, tudo lá. E parecia que toda semana eu tava indo lá, tipo, toda semana eu tava indo Porto Seguro, já era um tradicional ir pra lá. Então, faz muito tempo. Eu acho que desde que voltou, acho que agora tudo ao normal, não fui mais pro Porto Seguro. Não sei se eles mudaram o curador. Pode ser. Então, mas tá tendo peça no Porto Seguro ou ainda não voltou? Tá tendo, mas não estão mais botando musical, é isso? Não. Não sei. Agora vou voltar a falar sobre Come From Away. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? O Gui, espera aí, uma coisa. O Guilherme falou que ia assistir tudo mais. Eu ia perguntar na hora que o Rico entrou de novo. Mas, Gui, você gosta do musical ou você vai porque... Não, eu gosto bastante. Eu sou tão assim, conheço as músicas, mas a história é muito boa. E quando eu fui assistir também, não tava dando nada, achando que era, sei lá, ia ser mó chato. Já me apaixonei no bootleg. E depois também assistindo no ProShot. Assim, não conheço as músicas, porque eu acho que as músicas não me pegaram tanto pra fora assim, do musical. Eu acho que elas funcionam muito bem ali na história. Mas é muito bom. Acho que não tem como não gostar desse musical. Sim. Que é isso, trazer essa positividade toda que traz é maravilhoso. Pra mim, esse musical... Não subestime a capacidade das pessoas de não gostar das coisas. Né? Vai ter gente que vai achar que não tem brilho suficiente, que não tem dança suficiente, que é muito chato, que é um musical de gente velha, que quer ver um musical decente. Não tem um elevador, não tem ninguém voando, né? Poxa, sabe?
Exatamente. Mas é engraçado porque, assim, o Come From Away, eu tenho, assim, eu gosto bastante, mas não é, assim, não entrou na minha lista de favoritos. Não é um musical que eu tô sempre escutando, que eu vou sempre querer assistir e procurar coisas, mas é um musical que eu considero que é muito bom, tipo, assim, é maravilhoso, é lindo, mas, assim, não é um musical, assim, que tá constante na minha vida, sabe? Tipo, às vezes passa um tempinho e até esqueço que ele existe. Eu não tava esquecendo tanto que existia, porque como eu mantenho muito contato com o Ricardo, a gente tá sempre falando e fofocando sobre o musical, e eu vejo as postagens dele, então assim, tava sempre, né, olhando o que tá rolando do musical. Mas é um musical assim que é lindo, mas ainda não É se isso, pegou ele 100%. funciona muito bem no palco mesmo, né? Quando você começa a assistir, você adora. Mas É. também não é uma música que eu fico escutando, enfim, mas ali ele funciona tão perfeitamente que não dá pra. Ah, Quer dizer, dá pra não gostar, né? Mas. Sim. e você falou funciona super bem no palco, e tem um filme, né, que tá pra sair. Tipo, não tem mais notícia do filme. Tem? Nossa, Sim, já Não acho tinha que filme, não. já começaram a filmar, se eu não me engano, já. E é nossa, com vai a. ser louco e vai ser musical Vai mesmo. ser musical, vai ser com a atriz lá, com a Diana Colella. Vai ser com ela. Ai, Ela- Jen com ela, gente, pelo amor de Deus. O que é Acho aquela que vai ser mulher, Deixa eu procurar aqui o. sabe? Ela, inclusive, voltou. Ela tá fazendo essas últimas semanas na Broadway. Ah, é, ela volta a fazer. Nossa, Sim. isso que é bom dela ter pegado uma personagem que é mais velha do que ela, né? Ela pode passar aí 10 anos fazendo que ela não vai ser velha pro papel. No Revival, tá ela lá de novo, daqui a 10 anos. Sim. É, ela é uma pessoa que, com certeza, se tiver um revival mais pra frente, ela volta. Nem que for pra fazer outro personagem, mas ela volta, sem dúvidas. É. Agora, tipo, eu fui jogar aqui, tipo, Come From Away Movie, agora fica difícil procurar notícia, porque esse que saiu no ProShot saiu como filme também, então. Mas tem um filme realmente, né? Tipo, filme de Hollywood. Mas não sei, eu não espero nada de filme de É que a Hollywood. dúvida que eu tinha era se na época que saiu o ProShot a gente achou que era filme, mas era o ProShot. E se realmente, além do ProShot, tem o filme, entendeu? Não, acho que tem um filme, sim. Deixa eu procurar sobre isso. Mas acho que tem. É porque como filme eu já não sei se vai funcionar tanto se for realista, assim, né? Aí fazer um filme também, não sei como ficaria. Será se era isso mesmo que saiu notícias da época de filme e é esse pro shot? Não sei. Eu não lembro de ter visto nada sobre o filme. Eu também não sei se eu ia Não, gostar muito, não. não, eu lembro porque até tem uma amiga minha que é muito fã do Come From Away. Achei várias vezes lá na Brota e tudo mais. A gente até comentava bastante na época que saiu o assunto do filme. Não sei, agora preciso pesquisar certinho, tô na dúvida. Então. Tá todo mundo procurando, pode falar alguma coisa, tô vendo aí daqui. Então, também tá procurando no IMDb pela Jane Collins e não tem nada Não não, tem. só tem o shot. Eu achei uma matéria falando que quando virar filme não vai ter um elenco de estrelas de Hollywood, que vão ser mais pessoas comuns ou pessoas que passem na audição, mas sem falar de planos reais. E é uma matéria de 2019, então talvez estivesse falando do ProShot, entendeu? Porque o ProShot Perderia saiu tanta ali. graça, né? Porque pensa bem, a parte da graça do staging, da coisa, da produção, são as pessoas fazendo vários personagens. Como você vai fazer isso no filme? Sim, é uma Eles coisa vão, muito, eles muito vão, colo- dessa mídia. eles vão colocar aí um ator pra fazer cada desses personagens, que não vai ser legal, né? Então. É. Eu acho que é uma história muito específica dessa mídia, né? Ela é muito bem contada nessa mídia do teatro. Não sei como que essa adaptação deixaria tão interessante quanto. Teria que mudar bastante para manter esse apelo, ainda mais considerando que os atores fazem vários personagens e tal. Uhum. Eu tô jogando aqui, tipo, desde que estreou, pra ver as notícias até, tipo, antes de se falar do ProShot. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Engraçado, vocês estão falando sobre não ser uma peça, um musical que a gente ouve. Eu realmente não coloco muito pra ouvir. Mas sempre quando tem naqueles mix do Spotify, né, que eu tô num mix que tem vários musicais, sempre quando aparece o Come From Away, dá aquele quentinho assim. É engraçado, né? Eu não coloco ativamente Come From Away, mas quando toca eu fico muito feliz. Sim, eu lembro muito assim dessas sensações de ouvir, de assistir, e é tipo, bem isso, quentinho no coração.
Eu achei que é uma notícia, porque eu fui por data, na verdade. Aqui tem uma notícia falando que o Come From Away vai ser filmado para tela grande e uma versão do filme musical, Então não sei. Não sei se meio que desistiram da ideia e só ficaram no ProShot mesmo. Ó, outra notícia aqui de fora também, ó. Come From Away, Canadian Broadway Hit being adapted for film. Está sendo adaptado para filme. Então, assim, eu ouvi essa notícia, eu lembro. Se não me engano, a gente até falou alguma coisa, algum episódio de muito tempo atrás sobre isso, porque eu lembro de ter falado. Ou seja, teve essa notícia, mas de repente vai ficar só nisso. E espero que fique só nisso, porque eu acho que não precisa de um filme hollywoodiano, né, pra contar essa história, fazer esse, né? Tipo, a gente tá vendo que Hollywood não tá sabendo fazer filme musical, não, então é melhor deixar quieto, né? E aí, gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem, tipo... Eu quero fazer uma pergunta. Mais alguém saiu pesquisando as coisas ou fui só eu que tive meu momento Come From Away? Não, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parado. Tipo assim, eu tô vendo uma coisa nova que eu não sei muita informação, eu vou muito atrás. Então, eu assisti partes do documentário que tem um documentário também, né, sobre as pessoas, li bastante coisa, li sobre a cidade, tipo assim, eu fui atrás, sabe? Vi, tipo, a entrevista com o pessoal também, então... Sim, eu fiquei fascinada também na época. Eu assisti e falei, gente, mas isso aconteceu de verdade? Eu fui pesquisar tudo para entender melhor, assim. Eu acho que eu não consigo ver alguma coisa que me chama atenção assim e não querer saber mais nada depois, sabe? Tipo, fui até atrás, tipo, tem notícias da época, tipo, na CNN, alguma coisa assim, sabe? Do que tava acontecendo mesmo, sabe? Naquela época. Então, assim, tem bastante coisa interessante, assim, que eu fui atrás, porque eu gosto muito, sabe? De mergulhar, sabe? No assunto. Então, é legal. Eu fui sim. Gente, se vocês não forem falar mais nada, vocês não querem perguntar mais nada ou expor alguma coisa, a gente também vai finalizando. Acho que o Phil ia falar alguma coisa. Você ia falar alguma coisa, Phil? Não, só comentar também. Eu acho que no memorial do 9/11, lá em Nova York, eu acho que eles têm uma partezinha que eles falam. Por isso que eu falei, tipo assim, eu acho que realmente lá ficou mais na cultura deles, lá viralizou mais essa história como algo comum do que pra gente. Pra gente realmente é uma descoberta, caramba, que essa história é real, mas pra eles eu acho que foi mais, tipo, lembrar que essa história existiu, sabe? E qual era a história que tinha uma... Eles colocaram uma árvore pra ficar crescendo dentro do teatro, dentro do palco? Não tinha uma história dessa? Sim, tem uma árvore de verdade no palco do Come From Away, da Broadway. E o que vocês fizeram com essa árvore agora? O que vão fazer, né? Porque é semana que vem... Não sei. Não vai crescer muito no teatro. Gente, mas tira aquela da árvore do teatro, coitada, né? Fica naquela escuridão lá. Né? Mas, poderiam, né? Plantar em algum lugar. Ia ser interessante, na frente do teatro, não sei. Mas, eu lembro que a gente comentou em alguns episódios sobre isso, que tinha uma árvore. Leva a árvore pra Gander, pô. Verdade. Afinal, eles levaram o musical pra Gander. Sim. Teve o dia que eles fizeram a apresentação em Gander, né? Eu vi umas coisas, legal. Uma coisa que eu vi depois, foi na arena de rock e tal. E tem uma que é de lá, né? Acho que do original. Sim. Da minha parte, eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar do musical, apesar de ser maravilhoso e incrível, é isso. Alguém quer fazer mais algum outro comentário antes da gente encerrar? Não, pelo jeito não. Eu tenho uma pergunta. Sim, fala, Bruno. Ele não ganhou o Tony, ele perdeu pra Dear Evan Hansen. Tipo, vocês acham que ele merecia o Tony do ano dele ou não? Sim, eu acho que sim. Porque eu acho que a qualidade de material Come From Away é superior. Eu acho. E o The Evan Hansen é porque é popzinho, é popular entre os jovens, por isso de repente também fez muito sucesso, né? E era um musical americano e que tava no ápice também, né? Eu sou meio suspeita porque The Evan Hansen não é dos meus preferidos, mas eu acho que faria mais sentido naquele ano o prêmio ser ou de Come From Away, ou até de outro musical que eu não gosto tanto, mas que eu entendo...
Sim. Faz sentido. Eu realmente acho que talvez o Dear Evan Hansen fosse o mais fraco naquele ano. Até agora eu não consigo entender. Então, é isso. Não falar isso que o Gabriel Sotelli ama o Dear Evan Hansen. Não, desculpa, Gabriel. Não, gente, com a minha cabeça de hoje, com certeza. É isso que eu falo também. Eu acho que o Dear Evan Hansen ele envelheceu muito mal. Eu acho que até pessoas que amavam Dear Evan Hansen quando estreou, hoje em dia já repensam um pouco ele. Eu acho que ele não envelheceu bem. Mas as músicas realmente são pop. Acho que ele conseguiu entrar na cultura pop do momento ali. Então, acho que... Tanto que eu me arrependo. Eu só fui ver um, né? Viajei a trabalho, né? Fui ver vários. Se fosse com a minha cabeça de hoje, eu escolheria Come From Away sem dúvida para ver um só. Então, sim, com a minha cabeça de hoje, sim. Mas eu acho que o mundo, na época do Tony, na época que lançou o Dear Evan Hansen, na época que lançou o Come From Away, deu esse prêmio para Dear Evan Hansen. Não, eu continuo adorando o Dear Evan Hansen, que hoje a minha cabeça entende as problemáticas muito mais. Deu uma cortadinha, o que você estava falando é que você viajou a trabalho e aí você tinha a opção e você escolheu ver o Dear Evan Hansen, né? E hoje você veria Come From Away. Foi isso que você falou? Sim, exatamente. Que arrependimento aí. Não, tá tudo bem. Vai vir pro Brasil. Por isso que eu tenho fé que vem pro Brasil. Tá. Arrasou. Eu até tava falando aqui, né? Tipo, eu sei assim que tem a chance de vir pro Brasil porque a produção de lá já ofereceu para pessoas aqui do Brasil para montar. Então, eu sei, né, porque como eu tô sempre perto do Tadeu Aguiar e do Eduardo Bacher, já foi oferecido para eles. E também eu acho que foi oferecido para Renata Borges também, se eu não me engano. Então, tipo assim, mas assim, é uma coisa muito normal deles estar, tipo, enfiando pros produtores, né, de fora para trazer os musicais, porque eles querem ganhar dinheiro, né? Então eles sempre oferecem todos os musicais musicalmente, né? Mas é um musical que pelo menos eu sei que o Tadeu não se interessou de montar, porque ele acha que é muito americano para aqui pro povo brasileiro, né? Que não ia dar muito certo, né? Aí, lógico, né? A produção quer também lucrar em cima, não quer só, né? Dar todo o dinheiro, né, beijado pra Broadway. Então, é complicado isso. Sabe um problema que eu acho que ele também tem para montar no Brasil? Eu acho que ele é um trabalho muito de elenco, né? De grupo. Ele não tem tantos destaques individuais. Não é um veículo para uma grande estrela, digamos assim. E eu acho que, querendo ou não, a gente tem uma dependência de você colocar uma grande estrela, chamar um global. Se você quer fazer uma coisa muito mainstream e ganhar dinheiro, se você fazer só com um grupão de pessoas de teatro musical, às vezes você não consegue né, trazer o público mais velho, aquele público que está querendo ver o global, está querendo... Aí fica mais difícil, né, às vezes. Não ganha Bibi, gente, não ganha. Não dá pra colocar alguém pra ser a Beverly? Pra ser quem? A Beverly, né? Beverly Best. Beverly, não sei quem poderia ser tipo aqui. uma Alessandra Maestrini? Pode ser. Daniele Vinitz. Ela já tá na idade, né? Não sei. Ou Totia Meirelles, será que faria? Não tá muito velho pra ser Totia? Talvez. Suddenly I'm 51. Tem 51 anos a personagem, a Jen Colella, que fez muito nova. And Suddenly I'm 51. É Sim, verdade. Ela fala na música. É verdade. Nossa, não tinha me tocado disso, realmente. A Jen que fez mais nova, que fez com 40 e pouquinhos. Tá. Então tá. E aí por isso que eu falei que ela pode passar aí mais 10, 15 anos fazendo, porque ela começou a fazer o papel mais nova que a personagem, então... Sim. Eu acho que assim, eu acho que assim, o elenco brasileiro de Come From Away teriam que ser muito atores, muito bons atores. Mas lógico, que cantar muito também. Temos, mas, tipo, lógico que as produções acabam, né, fazendo os erros, né, na hora de escolher. Até pela questão, né, de trazer gente famosa que, de repente, não vai ser tão boa só pra atrair público, né? Mas temos gente boa. Nós temos atores para fazer esses papéis, para fazer essa produção. Porém, eu não sei como que eles organizariam essa audição e chamariam essas pessoas, pensando nisso que o Phil falou, de ter uma grande estrela, e pensando também que tem que ser gente, assim, empenhado no teatro de companhia, entendeu? Tem que ser gente que tá ali a fim de fazer teatro em grupo, de fazer, tipo, o ensemble é a força da peça, né? E tem que ser gente mais, assim, tipo...
do teatro também, né? Não só do musical, porque às vezes você vê que a pessoa tá ali na carreira a fim de fazer espetáculos que cantem pra caralho, né? Que tem essa coisa mais do aparecer, do ter protagonista, de ter não sei o quê. E ali todo mundo tem a mesma importância, né? Da personagem da Beverly, que tem um pouquinho a mais, mas todo o resto é super importante. E, mano, essa coisa do swing eu fico pensando, né? Porque são 12 atores que tem basicamente o mesmo tanto de espaço no palco, o mesmo tanto de texto, de música. E é aquilo, você precisa de 12 pessoas muito fortes. A gente tem, mas precisa fazer essa audição muito bem feita e pagar essa galera muito bem. Né? Porque senão vai ser aquilo que vai estrear, vai começar a sair gente, vai começar a perder força, começar a perder energia. E tem esse pessoal realmente muito bom, igual o Ricardo tá falando, porque eles mesmos são os próprios contra-regras também, né? Porque eles movimentam, né, o cenário e até as roupas, os figurinos, porque eles que trazem o figurino pro outro trocar rapidinho. Então, assim, eles têm que ser realmente, assim, muito afiados, muito bons pra fazer tudo isso. A coreografia, tipo assim, a gente pensa em coreografia como dança só, né? Mas é uma coreografia disso tudo, né? Tipo, a movimentação no palco. Sim, a coreografia é foda. A galera tem que ser muito afiada, cara. Sim. E é um conjunto de habilidades específico, assim, se você for pensar, né? Sim. Por isso que loucura você swing no meio de uma pandemia, né? Imagina como mais trabalhoso deve ter sido do que um trabalho normal de swing, né? Quantas vezes ele não deve ter entrado desesperadamente por causa disso? De alguém tá com Covid, né, também. E assim, tipo, até dá pra entender, né? Como ele ficou meio surtado, né? Tipo, de ficar falando, né, no meio da noite, as falas, tudo, porque é uma responsabilidade muito grande e é complicado, tipo. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande de você ter um personagem só dentro desse musical, né? Que dirá vários, igual ele tinha, né? Então. Acho que é isso. Eu acho que é isso, né? Aliane, você quer aproveitar? Porque eu acho que, não sei, espero que fique boa a gravação. Se você quiser aproveitar, você quer falar os nomes e tudo mais. Ai, gente, eu quero agradecer muito todos vocês que são apoiadores do Musicalcast lá no Catarse. Essa reunião está acontecendo por causa disso. E a gente vai ter todos os meses a partir de agora. E eu quero agradecer a todos os apoiadores. Vou falar o nome de todo mundo aqui. Alexandra Botarelli, minha irmã. Muito obrigada, irmã. Beijo pra você. André Júnior, irmão meu do Rafa. Irmão. Obrigado, meu irmão. Bruno Leão, Gabriel Fanaia, Gabriel Sotero, Guilherme Ferreira, Júlio Veloso, Stephanie Matuichen, Stephanie Vapsis, temos duas Stephanies, e Verônica Oliveira. E dois Gabriéis. É que a gente fala o nome dos Gabriéis todo episódio, né? Muito obrigada, gente, por apoiar. E a gente se vê de novo no mês que vem. E você que está ouvindo esse episódio e que quer estar aqui da próxima vez, dar uma opinião sobre o próximo espetáculo escolhido pelos nossos apoiadores para a gente ter essa reunião, entra lá em catarse.me/musicalcast e apoie com qualquer valor, que você já pode entrar no nosso grupinho e participar da próxima. Exato. E também agradecer especialmente aqui, né, ao Bruno, ao Guilherme e o Gabriel Sotero, que, né, que vocês tiraram o domingo de manhã, acordar mais cedo, né, com a gente também, né, que é difícil acordar domingo de manhã cedo, né, para participar, porque foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. E que participe das outras, né? Que daí agora vocês incentivem os outros a participarem também. E agradecer ao Rico, né? Que esteve aqui Ricardo com a gente também. Infelizmente caiu, não conseguiu voltar, mas ele deixou um abraço para todo mundo. E ele é maravilhoso. É incrível. É isso, gente. Então a gente fica até uma próxima reunião. Tá bom? Então tá. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Gente, tchau.